Oi, pessoal. Estamos ao vivo para a segunda live do, da nossa série de lives O Seu Porto no Futuro. Oi, pessoal. Então, hoje nós vamos falar com o pessoal do Buraco do Padre, que já está aqui, sobre tendências de turismo, sobre... peraí... Sobre tendências de turismo, sobre tendências de comportamento relacionados ao turismo. Oi, Álvaro, tudo bom? Acho que dei uma travadinha ali para ele. Aí. Oi, Álvaro, tudo bom? E aí, Filica, tá escutando bem? Tá direitinho? Tudo ótimo. Deu uma travadinha no começo, mas agora já tá bom. Maravilha. Então, olha que legal, já estamos com uma galera aqui online. Então, primeiro eu queria falar um pouquinho sobre a estrutura da live, né? Então, essa é uma live que a gente traz sempre um convidado toda semana para falar sobre um assunto diferente. Nosso objetivo com isso é mostrar que as decisões de marca e que as marcas impactam o nosso dia a dia, todas as horas, a todos os momentos, em diversos aspectos da nossa vida. Então, essa é a segunda live dessa série. Nós tivemos a primeira que foi com a Liana a respeito de moda. Agora, hoje nós vamos falar sobre turismo. A gente vai trazer diversos outros assuntos. Então, é com muita alegria que a gente recebe o Álvaro do Buraco do Padre aqui hoje. O Buraco do Padre, para quem não conhece, é um parque natural no interior do Paraná, em Ponta Grossa, e recebe anualmente 60 mil, cerca de 60 mil turistas. Foi, digamos assim, fundado como parque, né, em 2015. Então, obviamente que a estrutura natural está lá desde muito antes que todos nós, né? Mas ele estruturado como parque para receber visitantes de maneira segura e tudo mais, desde 2015. Então, eu queria que o Álvaro primeiro se apresentasse, contasse um pouquinho da história profissional dele e daí contasse um pouquinho sobre o Buraco do Padre para depois a gente entrar na parte mais relacionada a turismo, comportamento e tudo mais, tá bom? Tá certo. Bom, primeiro também, né, Filica, dizer que a Porto nos acompanha desde o começo, né, dessa É trajetória verdade. de 2015. Criaram a primeira marca, todo o branding da primeira versão do Buraco do Padre. E agora, recentemente, a gente fez essa reformulação. Também participaram. É E, então, isso aí. bom, Buraco do Padre, bom, primeiro de mim, você tinha pedido para me apresentar. Isso. Eu caí de paraquedas no turismo. Sou formado em publicidade e propaganda e também em direito. Antes de vir para o Buraco do Padre, eu estava atuando como advogado na área criminal. Então, assim, não tem nada a ver com o turismo, mas sempre fui apaixonado por turismo, por esportes de aventura em contato com a natureza. Sempre E praticou, né? Assim, como usuário, é, assim. para ter experiências na natureza, conheci o mundo, me apaixonei pela prática. Eu acho que é um esporte que tem o maior contato com a natureza. E de lá para cá comecei a procurar destinos ligados à natureza, né? Foi até numa viagem que eu fiz com a Priscila, minha esposa. Nós conhecemos o Yosemite, que é um parque nacional nos Estados Unidos, e a Uhum. gente ficou de lá a vontade de transformar o Buraco do Padre em um parque, né? Então, agora trazendo pro Buraco do Padre, né? Então, você mencionou, já é um atrativo que remete a milhões de anos atrás, a formação da Furna do Buraco do Padre. E só em 2015 que a gente considerou em transformar isso num parque, né? E como foi isso? Então, a área do Buraco do Padre, ela está hoje dentro de um polígono que é o do Parque Nacional dos Campos, mas ela sempre foi uma área privada, fazenda com produção agrícola da família Schaeffer, da minha esposa. Então, o seu Ferdinando Schaeffer, nos anos 80, essa área com pretensão
agrícolas. E ele sempre foi um cara apaixonado pelo meio, um adorador de araucárias. Então é óbvio que você ter a oportunidade de produzir ao lado do santuário ecológico, como é o Buraco do Padre, isso deve ser uma época. Ele adquiriu essa fazenda, que se chama Fazenda Cercadinho, inclusive. E aí, sempre foi meio citado, assim, já em Ponta Grossa, estava nos livros escolares, na cultura local, impregnado, e com a tecnologia, coisa da internet, Fotolog, Instagram, popular. Então, com essa popularidade do Buraco do Padre, era um problema. Então, essa área que antes ela era conhecida por pessoas mais ligadas à natureza, estudantes das áreas de biologia, de geografia, da UEPG, começou a ir para todo mundo. Então, o Buraco do Padre passou a se tornar um local muito visitado, e aí vieram esses problemas de degradação ambiental, de falta de segurança, assim, vários problemas ligados ao aumento mesmo da visitação, o que começou a remeter à Águia familiar como uma empresa que não cuidava daquele ambiente. Então foi por uma Sendo causa que sempre teve uma atuação relacionada à preservação natural, né? Isso é da história do seu Ferdinando, da vida dele, né? Sim, Tá falhando um pouquinhozinho, estão falando aqui que tá falhando. Será que, não sei se você consegue mexer em alguma coisa? deixa eu ver, só um minutinho. Então, enquanto o Zinho vai arrumar a internet dele, queria contar que, como ele falou, a gente fez a primeira marca em 2015. Ah, vamos ver se melhorou. Eu não mudei nada aqui, espero que dê certo. Continue. A nossa energia é positiva, vai dar tudo certo. Se travar muito, você me avisa. Tá. Só estava falando aqui, enquanto você estava arrumando, que a nossa experiência com o buraco foi muito legal, né? Porque em 2015, quando a gente chegou lá com a Priscila pela primeira vez, nossa, dava medo, porque era um lugar que não tinha estrutura nenhuma, não tinha cerca, as pessoas pulavam cerca, entravam lá, faziam um rolê e voltavam, não pegavam celular, então se você tivesse qualquer problema de qualquer natureza, você estava danado, não tinha o que fazer, né? Ele para quem não conhece, numa área um pouco afastada da cidade. Então, a gente fez os primeiros sinais, né, de civilização, um banheiro, um pequeno café. O café até foi bem mais para frente, mas foi muito legal como as coisas foram acontecendo muito organicamente, né? Então, o buraco ele foi ganhando notoriedade do ponto de vista de ponto turístico mesmo, com estrutura, e aos poucos foi oferecendo mais atrações para o público, né? E tornando essa experiência cada vez mais relevante, Isso. né? Então, como eu estava dizendo, né, as pessoas começaram aí e esses problemas todos, e aí atribuíam aqueles que conheciam que era uma área privada, porque muita gente achava que era público, né, da prefeitura ou estadual abandonado. Então, aqueles que conheciam que era um local privado diziam que os donos não cuidavam, que a Águia era uma empresa irresponsável e tal. Então, a gente começou o projeto Buraco do Padre com esse viés, na verdade, de conferir segurança, de evitar um processo de degradação ambiental que estava acontecendo ali, bem acelerado, inclusive. E foi aí que a gente procurou você no Porto, né? Porque qual que foi a primeira barreira, né? Já vamos entrar agora um pouco em marca, né? A gente tinha que colocar na cabeça das pessoas que adentrassem aquele local que não era uma terra de ninguém, né? Que, logicamente, é o patrimônio da humanidade, de todos, mas que existia um regramento e que deveria ser cumprido até em benefício da sociedade mesmo, né? Do patrimônio que tem lá. Então, a comunicação, primeira tarefa que a Porto trouxe para nós, primeiro benefício, foi essa questão do posicionamento de que, pera lá, você está no local que você deve respeitar, existem regras, e isso vai fazer bem para você e para o cliente também que você está inserido. Então, acho que foi aí que começou toda essa história do buraco, em 2015. E o processo, como você disse, vem conseguindo, através da arrecadação, né, o ingresso das pessoas, devolver muito para a sociedade
participação também. Quem visitou o local antes e vai lá hoje, percebe a diferença. Então, nesse sentido, assim, tá bem legal. Tá travando bastante agora. Será que você não consegue mudar? Não sei se para todo mundo que está assistindo aí, pessoal, tá travando ou é só para mim que dá a impressão aqui? Dá um comentário aí se tá travando ou não. Pessoal, ajuda nós. Vai do É computador que para ver. nós dois somos suspeitos. Fique Ó. só no teu sinal de celular, disse a Priscila. Bom, parece que Aqui. agora uma engatadinha, né? Acho que vai. Aproveita o fluxo aí. Ó, o pessoal dizendo que tá travando. É, Ó, eu vou tentar sair e voltar de novo, tá, Felipe? A gente tá, tem beleza. Então, acho que o que é legal que o Álvaro falou em relação ao projeto que a gente fez com ele é que, aos poucos, isso foi sendo reconhecido, né? Das pessoas chegarem lá e se sentirem seguras, como se houvesse efetivamente uma civilização lá, né? Que houvesse uma pessoa cuidando para que não acontecesse nada com as famílias que iam estar ali, né? Que iam escolher aquele lugar para. Deixa eu chamar o buraco de volta aqui, espera aí. Iam escolher o espaço como um ambiente de lazer. E é engraçado que tinha muita gente, quando a gente fez o projeto, que dizia, tá, mas quando eu ia lá pela primeira vez, melhorou bastante. Ó, isso aqui é o padre. Eu tô em casa. Imagina se tivesse. E aí as pessoas diziam pra gente assim, mas e antes quando eu ia, que não tinha que pagar ingresso, por que quem que mantinha? Daí a gente dizia, não, você estava invadindo propriedade privada. E as pessoas, tipo, nossa, eu invadindo, né? Mas eu sou tão querida. Então, acho que faltava até um conhecimento nesse aspecto, né? Sempre teve esse sentimento de que era terra de ninguém mesmo, né? Então, quando a gente trouxe a marca do Buraco do Padre, aquela sinalização, a primeira que foi feita, era nesse sentido, né? De primeiro mostrar o que tem lá, para as pessoas, quando elas estão visitando, elas saberem onde elas estão, né? E eu acho que isso é muito para esse senso de cuidado. Então, quando você sabe onde está, o que tem de riqueza naquele local, né? Qual é a cultura, você acaba respeitando mais. E isso a gente foi vendo ao longo dessa caminhada aí, nesses 7 anos. Bem interessante, assim, a questão do público, né? O comportamento dessas pessoas lá no Buraco do Padre. E o pessoal que, de alguma forma, durante essa transição, se incomodava de pagar o ingresso, né? Rapidamente deixou de frequentar e voltou a frequentar os lugares que não tinham nenhuma infraestrutura, que não ofereciam segurança, né? Não ofereciam alimentação. Então, acho que é notória a visibilidade que o buraco passou a ter. Hoje vocês têm visitantes, né, nacionais e internacionais. Então, é um poder assim de alcance muito grande. Sim, com Daí certeza. queria que você contasse também, então, a gente fez essa primeira marca e aí houve, né, a pandemia, houve, obviamente, tudo fechado, e daí depois desse fechamento, houve uma migração em massa para o turismo de natureza, né? Sim, Então, na verdade, a pandemia ela acelerou, né, uma tendência de comportamento que já vinha acontecendo, que é as pessoas voltarem à raiz, né? O mundo ficou muito tech, muita informação ao mesmo tempo, muito acelerado, né? Muito urbano, artificial, e eu acho que já estavam no caminho, numa tendência de procurar algo mais orgânico, mais natural, de uma conexão mais intensa. E a pandemia ela acelerou isso total, né? Acelerou em várias áreas, os costumes, né? Eu acho que nesse ponto do turismo de experiência em ambiente natural foi bem impactante o que aconteceu, assim. e aí aconteceu um caminho de vocês migrarem então para um turismo um pouco diferente, né? Queria que você contasse o que vocês têm de estrutura hoje, como que funciona
a organização, não precisa no detalhe, né? Acho que ninguém veio aqui para saber, para ir amanhã no buraco saber tudo, mas quero dizer assim, em relação a como vocês enxergam o negócio de natureza, a experiência de natureza. Acho que esse que é o importante aqui. Então, assim, nesse processo todo, a gente foi aprendendo também qual que era a nossa vocação ali como ponto como atrativo turístico, né? Então, no começo, Uhum. o Buraco do Padre era visitado com uma cachoeira para banho, um balneário de final de semana. Elas gostavam de ficar a maior parte do tempo dentro da para se banhar na cachoeira. Alguns levavam até chopeira portátil, cooler com bebidas e tudo. Então, nesse processo que a gente foi entendendo a vocação do Buraco do Padre como um monumento natural, de fato, e não só um balneário, a gente foi fazendo algumas mudanças na operação lá dentro. Então, antes, não tinha nenhum acompanhamento dentro do parque. O cidadão, ele passava pela portaria, comprava o ingresso. Quando a gente começou a cobrar esse ingresso, que também não começou cobrado, e ele ficava a Deus dará lá na Cachoeira do Buraco do Padre. A gente percebeu que isso que a gente tinha de preservação e percebeu também que até certo ponto era incômodo quem estava lá no local. Então não tinha som, caixinhas de som, essas não combinavam mais com aquilo. Então a gente começou a migrar para um turismo de experiência. Mesmo antes de conhecer essa tendência ou esse termo de turismo de experiência, a gente já começou a pensar nisso. Então colocamos monitores pelo parque, né, para fazer controle dessas regras. Proibimos caixas de som que pudessem levar bebidas, salgadinho, comida para o interior da Furna. Então deixou ela ainda mais limpa, um ambiente contemplativo e menos de balneário, como já foi. E aí, com a pandemia, a gente teve que mudar completamente isso. Foi a limitação do número de pessoas dentro da Furna. Então, ao mesmo tempo que a pandemia trouxe todos esses prejuízos para o turismo, ela também acelerou ambientes naturais, como a gente falou há pouco. Em dados momentos, o Buraco do Padre estava superlotado. Então, era muita gente dentro daquela Furna, que é um espaço confinado, um espaço restrito. A gente teve que fazer um controle do número de pessoas e limitar um tempo de permanência. Isso durou durante toda a pandemia, quando a gente colocou em 50% da nossa capacidade de carga. Brinco que nem existia uma capacidade de carga, não sabia quantas pessoas caberiam no parque, então a gente teve que idealizar um número pela experiência mesmo e reduzir esse número pela metade. Passada a pandemia, a gente manteve essa prática e está por horário a visitação, agora não é restritivo. Então, se a pessoa quiser ficar mais do que meia hora, o tempo que a gente sugere, ela acaba ficando. Mas existe um fluxo bem bacana, assim, as pessoas respeitam a orientação, porque sabem que tem outras pessoas vindo. Então, essa é uma prática que está ficando. Então, tem essa organização lá hoje. Você compra o ingresso, já escolhe o horário que você pretende acessar a Furna. A entrada no parque, né? Porque o parque não se resume à Furna, ela não tem horário pré-determinado. Legal. Acho que isso até eu me lembrei que uma vez eu fui numa viagem que tinha um lugar que tinha umas piscinas naturais e eram os berçários dos animais ali. E eu lembro que não podia passar protetor. E eu tenho até hoje uma mancha na perna, porque era um lugar super quente, que não, daí não podia passar protetor. Eu fiz uma mancha para sempre, assim. E acho que a pessoa que vai e quer ver esse tipo de coisa, né, tem que estar preparado, tem que saber que ela tem que abrir mão de algumas coisas para que ela tenha o privilégio de estar ali, né? Então, acho que é diferente de você estar lá num concreto, estar lá na Times Square, né? Para Times Square, se tem 1.000 ou se tem 50.000 pessoas, não faz diferença, né? Mas o impacto num rio, o impacto de um protetor solar num volume a mais do que deveria, ou as pessoas jogando lixo, né? Fumaça, tudo isso a gente sabe que assustam animais e tudo mais. Hoje, antes E da gente pisar no parque, a gente sempre traz duas premissas para a conversa, né? Uma é a experiência e a outra é... Então, assim, se atende à conservação, se atende a uma boa experiência desse cliente, desse visitante,
É legal, vale a pena. Se deixa um dos lados desamparados, já não vale a pena. Então, por exemplo, Sim. algumas reclamam que não é que a experiência de você ter um horário pré-determinado atrapalha. Poxa, férias, eu não quero o teu horário. Mas se você tira isso, você perde na conservação, que deve ter muita gente pisoteando aquelas rochas, perde o controle mesmo, e você perde em experiência também. Você não quer entrar na furna do buraco, local paradisíaco, repleto de gente. Então, essas coisas, às vezes, na primeira olhada, o visitante entende. Você pode até achar ruim, mas no longo prazo isso dá um impacto, ou pior, isso não dá um impacto que poderia estar acontecendo lá dentro, que é muito diferente. E sabe que é legal? O Rafa até estava falando numa reunião que a gente fez esses dias que é, reputação você ganha as gotas e perde aos baldes, né? É Então bem, é muito. Tipo, vocês estão há 7 anos fazendo um bom trabalho com equipes técnicas que acompanham vocês, a gente sabe, né? Porque a gente acompanha que vocês sempre estão com biólogos, com geólogos, fazendo o acompanhamento estudam ao longo do período, às vezes tem que fechar o parque devido a altas chuvas ou coisas assim. E aí as pessoas às vezes não dimensionam todo o trabalho que existe por trás disso, né? E aí só pensam no, fechou, pô, eu, até alguém aqui falou, eu vou em setembro, eu sou do Espírito Santo. Então, talvez a pessoa que vem em setembro é do Espírito Santo, ele organizou a viagem, né? Sonhou com tudo isso, acompanhou o buraco durante meses, e aí, de repente, por um azar, chega naquela data, teve muita chuva e o parque tem que fechar. Então, assim, é uma série de fatores difícil de você lidar, né? Uma marca que não está só debaixo de um teto, é uma experiência que depende de muitos fatores para ela acontecer, para ela ser positiva, né? E para existir uma interação de marca que depois a pessoa saia feliz, né? Eu acho são que é um todos, desafio maior do que eu aqui que trabalho com marca, entrego o meu projeto, faça chuva, faça sol, né? são todos esses pontos de contato, né, da marca com o cliente, tem que tomar cuidado, né? Então, você falou agora questão das chuvas, né? São coisas que a gente está aprendendo com o decorrer mesmo da operação, né? Então, hoje a gente percebeu e já sabe que dependendo do volume de é algo assim fora do comum, é melhor fechar. Não faz mais o acesso à furna, porque você está prezando pela segurança das pessoas. Então, enquanto marca, o que a gente tem que fazer? Mostrar para elas o porquê do fechamento, fazer com que elas entendam que é muito melhor frustrar e voltar para casa do que voltar para casa, por exemplo. Até houve um acidente, né, em Minas, em Capitólio, né, que teve um deslizamento de uma. Eu não sei tecnicamente qual foi o nome do acidente, mas. Um bloco de rocha se desprendeu por conta do alto volume de chuvas, foram dias chovendo, e aí era uma cachoeira também que desembocava ali, e uma pressão da água ela é tão grande no arenito, que é uma rocha porosa, que ela pode causar sim desabamento. E o buraco do padre é suscetível a esse tipo de situação, né? A furna é dinâmico, então desde o primeiro dia que eu entrei lá e conheci aquele local, hoje já mudou bastante. Posição de algumas rochas, o volume da água ele oscila bastante. Então você está atento a isso, né? A gente tem um protocolo que faz uma inspeção diária, todos os dias, se abrir o parque, o monitor do parque vai até faz uma monitoração a olho nu, dá uma olhada, vê se teve alguma alteração das condições e dependendo sim do clima a gente pode fechar. Né? A gente não pode correr. Muito Apesar é de ser difícil. uma atividade, uma experiência de turismo, né? Então nós temos as informações mínimas necessárias que a gente tem que passar para os nossos visitantes e o risco é uma delas. A gente tem que tentar minimizar ao máximo. Então, E com relação às atrações que vocês têm hoje, né? Então, hoje vocês têm tirolesa, vocês têm piquenique, tem experiência noturna. Como que vocês estruturam isso? Como que vocês pensam? Que nem você falou ali, tem que atender a conservação e tem que atender a experiência. Mas o que vocês consideram para desenvolver essas novas experiências do parque, né? Já que o parque já está com 7 anos, já é um bom trecho aí de saber o que funciona, o que não funciona.
Assim, a gente analisa primeiro o nosso ambiente, né? Então, o que que a gente tem ali que é relevante, que as pessoas possam ter interesse e que elas vão gostar de conhecer, né? Aí dentro disso a gente tem que ter as práticas que combinem com natureza, então que não vão contra a questão da conservação. Então um exemplo claro disso, a gente tinha churrasqueiras no parque, na área de convivência. O que que acontecia com as churrasqueiras? Era muito legal fazer um churrasco lá, mas tinha gente que ia e tirava da própria do bosque do Buraco do Padre, pessoas quebrando galhos ali para fazer o fogo, ou as churrasqueiras ocupadas, o sujeito fazia fogueira do lado do gramado, então assim o risco de um incêndio ambiental muito grande, e sem falar que você também pelo odor, né, da carne assando, você pode atrapalhar a dinâmica ali dos animais que estão ali. Então a gente tirou. E era uma experiência que até certo ponto era agradável, era bacana, mas já não estava com as práticas de preservação. E também já é uma tendência proibir esse tipo de... Porque é muito próximo da área de preservação ali, a área de convivência. Se fosse um pouco mais afastado, até não teria problema. Aí, por exemplo, a tirolesa, né? Quando a gente teve a ideia de fazer tirolesa, quando você sobe a Trilha do Favo, você tem um visual muito legal daquele vale, né? Aquela a formação da escarpa devoniana e aquele bosque preservado e tal. Então a gente imaginou, é possível sobrevoar isso aqui, né? Como que a gente vai fazer isso de uma forma que não atrapalhe a conservação? A gente fez vários estudos, trouxe empresas especializadas, inclusive fez a tirolesa para nós é uma empresa de Ponta Grossa, a Vertical. Fizeram todo um estudo, primeiro de impacto, como fixar essa estrutura na rocha sem que causasse algum dano. E a gente viu que era viável, era possível, combinava com todas as práticas de turismo de aventura e aí deu para fazer. Então, todas essas experiências a gente faz pensando dessa forma, aliar a inovação ou a experiência que as pessoas podem aproveitar dentro do parque. Legal. E aí, indo para os nossos assuntos que foram votados, né, na nossa enquete, então, a gente conversou sobre turismo 1.0, 2.0 e 3.0. Queria que você explicasse um pouco, até se puder dar um exemplo além do buraco, né? Muita gente aqui não conhece, então até quando a gente conversou aí no backstage, você falou sobre um exemplo de Paris, por exemplo. Então, se você... Não que todo mundo conheça Paris, né? Mas quero dizer que sai Já ouvi falar, do... né? Então, Não, mas sai... É que Paris é mais fácil você imaginar, né? Agora, o buraco, muita gente não sabe como é, então acaba ficando mais difícil de é, imaginar. então essa coisa do turismo 1.0, 2.0, 3.0, assim, é uma coisa que eu inventei, né? Essa terminologia não existe, não sei se tem alguma referência. Mas conversando com você, né, Felipe, até, e a gente chegou a essa conclusão, porque antes, então, o nome turismo 1.0. O que que era importante no turismo? As pessoas buscavam, né? Elas buscavam ver alguma coisa, assistir algo, contemplar. Então, trazendo para o Buraco do Padre, as pessoas queriam só ver a cachoeira do Buraco do Padre, ver a urna. Isso era suficiente. Levando para Paris, elas iam até a Torre Eiffel. Viam aqui, Uhum. legal, eu fui para Paris. No 2.0, que é mais ou menos o que a gente está vivendo hoje, em grande massa, né, que é a maioria das pessoas, ela já não é suficiente ir e ver algo, ela quer sentir, quer experimentar, ela quer fazer parte daquilo de alguma forma, né? Então ela não quer mais ir para ver a Torre Eiffel, ela quer comer uma baguete francesa com queijos franceses, tomar um vinho francês e de preferência num piquenique naquele gramado que tem logo em frente à Torre Eiffel para ela se sentir um pouco francesa naquele momento. Então ela quer fazer parte de alguma forma. Eu acho que nessa Isso que experiência você falou, eu só queria fazer um parêntese, que a gente foi para um evento, né, sobre tendências e inovação em março, e eles falaram muito sobre emoção, gerar emoção. Então, acho que isso tem essa coisa do querer sentir, né, também, acho que tá ligado a isso, né, de a gente
a nossa memória, ela está ligada ao sentir. Então, até uma das palestrantes falou assim, a gente não lembra do que a gente fez, a gente lembra de como a gente se sentiu quando a gente fez. Então, como é o caso, eu lembro da minha sensação física ao entrar na furna do buraco do padre, né? Então, eu não lembro da furna, eu lembro de como aquilo mexeu comigo. Então, eu acho até que assim, o Airbnb, por exemplo, deu tão certo nesse momento que as pessoas, quando elas buscam viagem, elas não querem estar num hotel, elas querem estar hospedadas num bairro residencial, elas tomam o café da manhã numa padaria junto com as pessoas daquele local. Então esse seria o turismo 2.0. Eu acho que é o que está acontecendo muito forte. E aí pensando no futuro, né, tentando imaginar o que vai ser o amanhã, que eu acho que já está começando, já tem aquele gráfico da adesão, né, das tendências, ele já está crescendo. São os primeiros, né, que a adotar esses comportamentos, que é a viagem para você impactar, transformar o local onde você está indo. É a viagem com propósito. Então, se você levar isso para Paris, por exemplo, o cara quer ir para lá, ele quer ir à torre, ele quer tomar um café da manhã na praia, fazer o piquenique, e se ele puder, de alguma forma, afetar a economia local, um produtor de queijos de que não, morangos, que não é o cara que está no mercado, é aquele produtor raiz, agricultura familiar da França, ou se ele puder, de repente, ajudar na limpeza daquele jardim, um mutirão de limpeza. Olha, pessoal, todos os anos as pessoas vêm aqui, jogam lixo e tal, a gente vai fazer um mutirão, participar daquilo e impactar o entorno. No Buraco do Padre, o que a gente está vendo e está tentando trazer é essa parte. Então, a gente trouxe a educação ambiental, está tentando trazer ela cada vez forte. Então, a gente fez um gibi, a cartilha para a formação de novos guardiões da natureza. Então, o que pai está legal. indo passear lá, ele vai ter, quando adquirir esse gibi, ter um preço simbólico, que vai ter todo um conteúdo de educação ambiental do que tem no parque, para essa criança sair de lá impactar essas coisas na sua casa. E também a gente tem a intenção de colocar os visitantes para trabalharem no Buraco do Padre e plantar árvores nativas, que a gente sempre plantou lá. Então tem milhares de mudas de árvores nativas plantadas todos os anos. Agora, na Semana do Meio Ambiente, a gente, a gente praticou isso. Então, em parceria com a Águia Florestal, a gente conseguiu 1.000 mudas de árvores nativas, araucárias, gabiroba, jabuticaba, enfim, várias espécies. Visitantes, quando eles iam ao parque, eles eram convidados a plantar uma árvore lá. Então, o cara, Que além legal. dele o sentimento da emoção, né, como você falou, da experiência, não só de ver algo, ele também vai voltar para casa quando eu ajudei a transformar aquele lugar. A minha teve um propósito maior. E isso a gente vê em vários casos, né? Está trazendo para o nosso turismo recreativo, né? Mas tem gente que viaja para fazer serviço comunitário, né? Comunidades mais carentes, os caras vão para a África. Bom, uhum. Então, assim, é uma Atendimento médico, né? Tudo isso. Uhum. de Médicos Sem Fronteiras, tá? Várias situações. Eu acho que esse é o próximo nível do turismo, assim, o turismo com propósito. E aí cabe às marcas, aos empreendimentos, fazerem essa leitura, perceber aonde elas podem trazer esse propósito para a visitação e, sem medo de errar, potencializar isso, né? Isso que você falou, acho que é muito legal, porque na realidade em branding a gente fala muito isso, né? Que branding é promessa e é entrega. E na verdade a gente não pode ter coisas dentro de uma marca que não tenham a ver com aquele ecossistema, com aquele ambiente de marca. Então, é o que você falou de ver se aquilo faz sentido, né? Não adianta você, agora eu vou plantar morangos aqui no Buraco do Padre. Cara, não tem nada a ver morango, né? Então é melhor você participar de talvez ir lá numa estação de tratamento de água e fazer um processo ali, porque ali é uma nascente de água, faz mais sentido do que fazer uma horta para a pessoa colher couve ali, né? Que mesmo sendo sobre natureza, não tem nada a ver com a história do lugar. Esse é o público, né? O consumidor, ele não é bobo, né?
Então, assim, a gente vê que tá em alta, tá na moda essa questão de responsabilidade social, responsabilidade ambiental das grandes empresas. Então, você pega grandes marcas, sempre foram reconhecidamente não praticantes desses valores, né, que estão aí. E aí o cara fala assim, você vai comprar uma camiseta minha e a cada camiseta eu vou plantar uma árvore. Eu não cola também, sabe? O consumidor, assim, a pessoa que está do outro lado, ela sabe interpretar isso. Então tem que procurar primeiro algo que tenha a ver com aquele espaço, com aquele ambiente, com o teu propósito mesmo, né? E criativo para desenrolar. Acho que é bem possível e é uma tendência que eu vejo como muito forte, assim, não só para o turismo, mas como para vários segmentos. As marcas mais transparentes e mais anunciando o seu propósito de uma forma assim bem marcada. Isso que você falou é muito legal, né? Porque as marcas elas estão cada vez indo mais para esse caminho de experiências. Então a gente vê, por exemplo, marca de coleira de cachorro fazendo tipo um templo para os cachorros lá em São Paulo. Mas muitas marcas talvez vão precisar desse ambiente natural para conseguir entregar as experiências que elas prometem, né? Então, existe um potencial, obviamente, no Brasil, que é um país de, sei lá, essencialmente turismo de natureza, né? A gente vê todo o potencial que o país tem e que não é explorado, né? Até você comentou de um evento que você foi, do potencial que o turismo de natureza poderia ter no Brasil e ainda está caminhando, talvez engatinhando ainda nesse sentido, das pessoas valorizarem. Daí acho que até eu poderia puxar já o próximo assunto, que é sobre percepção de valor. Então, tem muita gente que fala, poxa, mas por que eu tenho que pagar? Foi a natureza que fez aquilo, né? Porque não é justo eu pagar para ir ver uma cachoeira que está lá. Mas a pessoa não pensa a equipe que vocês mobilizam para estar lá, para ter um gramado confortável da pessoa pisar, limpinho, para ter um banheiro, para chegar um produto de limpeza lá onde vocês estão, né? Para ter uma Coca-Cola gelada ou uma água gelada na hora que ele volta das trilhas e está morrendo de calor. Então, é um desafio, eu acho, muito grande, porque se é um ambiente criado pelo humano, parece que a gente associa mais fácil o valor. Mas quando é uma coisa de natureza, parece que a gente quer que seja, tem que ser de graça, né? Ou tem que ser muito barato e a pessoa não dimensiona tudo que está envolvido ali, né? Tem muito disso, e isso é um problema crônico no Brasil, porque durante muitos anos essas áreas foram abandonadas. Se a gente entrar numa discussão aqui, até falar sobre, né, a legislação do Brasil, foram criados muitos parques nacionais sem previsão orçamentária e sem análise mesmo de caso concreto para saber se teria um parque, se teria condições fundiárias de desapropriar e transformar em parque nacional. Então, muitas áreas de altíssimo valor ambiental e altíssimo potencial Potencial, né? Uhum. ficaram largadas, assim, negligenciadas, sem poder ter essa parceria do setor privado. Recentemente saiu um estudo do Instituto CEMEA. Esse instituto ele é um instituto que defende os parques do Brasil e principalmente o uso desses parques, né, que as pessoas conheçam, porque isso assim, é uma regra clara. As pessoas conhecem, aliás, elas protegem aquilo que elas conhecem. Então, assim, os parques não tem que ser fechados com cadeado entra. As pessoas têm que ter o acesso, elas têm que se apaixonar por aquilo. A gente usa até uma frase que é do avô da Priscila, o seu Ferdinando, que ele fala: a natureza você tem que participar dela. Então não adianta a natureza não fica num aquário, você tem que participar. E o E o que turismo as em área. pessoas esquecem, né, Zinho, é que a gente é a natureza, né? A gente é Não, um bicho da natureza, né? não precisa nem voltar nisso, mas assim, então assim, as pessoas têm que participar da natureza. Então eu acho que muito desse déficit, né, que a gente estava falando, que não era explorado no Brasil, foi por causa disso. Então se criou uma cultura de turismo pela metade no Brasil. Os atrativos turísticos do Brasil, grande parte, ilegais, vários.
Então, assim, além de não recolher impostos para tudo, para o desenvolvimento, não tinham segurança, né? Porque mão de obra ilegal e não registrada, não regulamentada. Eu não tinha controle de qualidade até desses operadores, né, de turismo de aventura. A gente viu muitos acidentes no Brasil também por causa disso, e esses locais meio abandonados. Agora, uma cultura um pouco mais que é justamente de parcerias público-privadas e mesmo os clientes particulares, donos de áreas que não estão em parques, né, áreas privadas, eles fazem RPPNs, que você tem lá a preservação no nível máximo, mas continua uma área particular, e aí estão explorando de forma responsável. Então, saiu até esse ano, agora, o Brasil ele ganhou o título aqui, eu até vou ler aqui, ó, o Fórum Econômico de Davos, na Suíça. O Brasil se tornou ideal para a prática de aventura e o melhor destino turístico do mundo para turismo de aventura. Isso é recente agora. E, Que então, assim, legal. está em alta. Tem vários parques do papel no sentido de que estão operando o turismo de forma bacana, responsável. Existem normas, né, para você fazer o turismo de aventura no Brasil, normas ABNT, e então assim, você tem que partir para a legalidade mesmo, impulsiona a economia, impulsiona muitas coisas que acabam ficando de lado, assim, se não fizer. Sim, não, muito bacana. Mas E voltando, estava falando na percepção, né, que daí já me é, conectei. Então, assim, então as pessoas não tinham percepção de valor nesses lugares. Porque geralmente era assim, era um capataz de uma fazenda, de uma portaria, cobrando ingresso e a turma entrava, entendeu? Então, era terra de ninguém. E isso foi muito cobrando tipo R$ 2, né? R$ 5. e tal. Então, isso foi muito comum, assim. E aí, quando uma empresa vem, fala, peraí, eu vou organizar, cobra um ingresso um pouco mais caro, mas entrega um serviço que às vezes também não é nem visto pelo consumidor, né? Que é o trabalho de segurança, a gestão da segurança, a coisa pensada, aí às vezes estranha. Fala, opa, mas eu preferia antes que era de graça, né? Você abriu essa conversa, você Acho que falando. até acaba sendo um desafio como comunicar isso, né? Porque você ficar prestando contas também não funciona, né? Tipo, fica meio chato para a experiência da pessoa ali. Então, talvez você tenha que encontrar formas lúdicas de transmitir todo o cuidado que é feito lá. Então, eu lembro que, por exemplo, no ECOA, em Morretes, eles têm uma coisa assim, tipo, o tanto de lixo que a gente processa. Então, é uma coisa que você brinca com o elemento e você vê que existe um cuidado em relação a isso, né? Aqui o que a gente faz é tentar sempre devolver de uma forma muito visível, assim, essas melhorias, né? Então, quem acompanha o parque foi ao longo desses anos todos, cada visita que vai lá se surpreende com algo novo. Então, desde um banheiro novo que foi colocado, uma das primeiras coisas, como uma trilha mais bem marcada, um paisagismo diferente. Agora tem um ônibus que faz o leve-trás para quem tem dificuldade de locomoção, uma passarela nova, o mirante lá em cima. Então, assim, a gente está sempre melhorando, até para a pessoa ver, né? Pô, eu pago, mas eu estou tendo um retorno disso, né? Não é aquela coisa, Uhum. vejo lá, ó, a natureza que Deus fez, vou embora. Não. Tem uma troca. É uma relação de troca. Não, mas quero dizer, por exemplo, assim, o fato de você ter uma pessoa que faz esse acompanhamento geológico, que faz acompanhamento biológico, faz levantamento de espécies, isso é uma coisa que às vezes é difícil de você transmitir de É, forma interessante na tua. Estou aqui com o João, ele é o nosso geólogo, que todos os dias começa às 8 horas da manhã, termina às 5 horas da tarde, ele trabalha para caramba, nós pagamos o salário dele, por isso você paga um ingresso, né? Então, não, tem que tudo, as pessoas elas querem ser entretidas o tempo inteiro de uma forma assim como se a vida fosse uma montanha-russa eternamente. E a gente sabe que, primeiro, a vida não é uma eterna montanha-russa, tem dias chatos, né? Tem dias ok, rotina, mas as pessoas elas querem que as marcas ofereçam essa adrenalina diariamente. Então, como transmitir assuntos blé, né? Tipo, beleza, não que seja blé porque a gente tá falando sobre preservação da natureza, mas eu quero dizer, você tá fazendo o que é o teu trabalho, como comunicar isso de forma interessante para que
o valor seja revertido à marca, entendeu? Aí esse valor de preservação, ele naquelas gotas que a gente falou sobre reputação, para que isso colhe ali, né? Construa. Então é um desafio grande, né? É bem complicado, porque ao mesmo tempo tem pessoas, os super fãs, né? O Facebook tem lá o super fã, o cara que interage. Então esse cara, ele vê muita coisa legal que a gente faz no dia a dia. Fica no story, tá postando, a gente faz enquete, e ele percebe esse cara, né? Mas aquele cara que é um viajante, passou por lá uma vez, né? Então como que esse cara vai perceber isso? A gente escuta muito as pessoas falarem que elas saem de lá, olha, parabéns, eu senti carinho em canto desse parque. Então a gente tenta com o cuidado lá, que as pessoas, mesmo elas que não nos acompanham, não conseguem saber, né? Não tem acesso a todas as informações do que a gente está fazendo lá, para que elas olhando uma grama bem aparadinha, como você falou, a trilha limpa, o sanitário limpo, Equipe uniformizada, né? Tudo isso gera custo. cuidado com a marca, com a apresentação, a cordialidade de quem está. Então, acho que é nesses pontos de contato que a gente tenta transmitir, né? Justamente todo esse cuidado. Isso que você falou é muito bacana, de pontos de contato, né? Porque a natureza, até que você chegue lá, você tem pontos de contato muito frios, né? Você tem um Instagram, você tem sei lá, um anúncio, que dificilmente você já, sei que vocês pouco fazem, né? Essa parte, o forte é o digital. Mas então, como também conseguir transmitir essa emoção? A gente sabe que muito depende das pessoas que vão lá, que postam isso, que fazem seus depoimentos, que talvez vocês colocando isso como, tipo, venha se sentir assim, assado, não seria suficiente para as pessoas se sentirem à vontade, rodar 500, 600 quilômetros atrás de uma experiência como essa, né? Falando em marketing, assim, né, é muito do storytelling, né? Então, toda essa conversa que a gente teve, que eu fui contando a história de como começou e tal, a gente tenta aos poucos, sem ser maçante, sem ser chato, passar para os estudantes, né? Então, ele está lá em vias de inaugurar uma comunicação visual na trilha das Araucárias, que é uma trilha, é um bosque de araucária que foi plantado, então tem árvores juvenis, que a gente quer contar um pouco desse propósito da trajetória do avô da Priscila, né, do seu Ferdinando. Então eu quero pôr uma foto dele enorme lá, segurando o de araucária, para dizer, olha, esse lugar está aqui hoje dessa forma porque alguém pensou nele um dia e resolveu preservar, porque senão não estaria dessa forma, né? E agora é uma Sim. família inteira que está aqui envolvida. É uma empresa familiar. O Buraco do Padre é um parque familiar. E isso eu acho que engrandece, assim, né? Acho que tem Com certeza. o Parque das Aves. Você tem lá Ia falar isso agora mesmo, que é uma também, família também, né? que tem a foto lá da família, com a primeira ave que ele trouxe da África, e não sei o quê. Você fala, puxa, bacana o que esses caras estão fazendo, né? Vale a pena. Pagaria o dobro do ingresso agora que eu sei, porque eu sei que não é uma coisa sem propósito. É uma coisa com um E propósito. ali até bacana, porque eles passaram por um reposicionamento também, né? Inicialmente eles tinham aves de diversos lugares do mundo, e aí recentemente, não sei se é coisa de 2 anos para cá, um pouquinho mais, eles se reposicionaram para focar em Mata Atlântica. Então é muito legal. E o que é mais legal ainda, que eu achei muito genuíno assim e muito amoroso deles, foi dizer assim, a gente agora os coitados dos flamingos não estão mais lá, né? Mas esses flamingos, eles tipo nos ajudaram a nos trazer até aqui, então não seria justo a gente se desfazer deles. Então, para eles é melhor eles continuarem vivendo aqui até a onça atacar os coitadinhos, mas tipo, as aves que estão vivendo lá e que já viviam antes desse reposicionamento, né? Não era justo que uma estratégia de marca, uma estratégia comercial se sobrepusesse a esses animais. Mas os Porque animais novos que vão entrar, eles são todos da Mata Atlântica, é isso que importa, né? Aos poucos eles vão ver, esses animais que estavam lá antes vão morrer, né? E daí eles vão conseguir fazer um reposicionamento de 100%, digamos assim. vendo como quem está de fora, né? Vou dar o meu palpite aqui. Esse segmento do zoológico, né? Desse turismo,
Ele mudou muito recentemente, porque antigamente era comum, você ia para um animal confinado, né? Aquela coisa do animal exótico. Ah, esse aqui só tem na África. Puxa, que maravilha, tá aqui em Foz do Iguaçu. Isso mudou, as pessoas elas não gostam de ver essa cena, de ver o animal aprisionado, querem no local deles. Eu acho que aí o Parque das Aves fez uma leitura desse movimento, muita inteligência, lógico, e conseguiu trazer Sim. o propósito para essa operação, né? Então você vai visitar o local onde você vai ver aves, mas, poxa, só para ver ave? Não. Qual é o observar? As aves da mata, é espalhar a ideia, é difundir, é na cabeça das pessoas que vêm aqui. Então faz um pouco nessa questão do turismo 2.0, 3.0. O Parque da entender um propósito para o negócio deles, né? E aí todo mundo ganha. A empresa continuam tendo visitação, todo mundo que vai lá ganha, porque sai experiência. Não, e ali eles recebem aves de outra, aves, como é que eu posso falar, que foram maltratadas, né? De contrabando, tudo isso. Sim. Então, assim, Legal. bem bacana. Vamos só para o nosso último assunto, senão a gente vai passar do tempo aqui e não vai falar sobre ele, que é, acho, um assunto bem legal, que foi um A dos mais votados, que é a adaptação, né? Netflixação do turismo. Então, eu queria que E, você contasse um pouquinho para nós aí o que é isso, como essa tendência vai afetar o negócio de turismo, as marcas de turismo, né? O que que vocês enxergam isso aí do futuro? então, assim, a tendência que já está aí é consumo por assinatura, né? É o on demand. Então, assim, você paga um mensal, você tem acesso conforme você vai querendo a determinadas coisas, né? O Netflix, eu acho que é o mais conhecido aí. Todo mundo assina o Netflix e tem limitado lá. Então começaram a trazer isso para o turismo um pouco. Não é a história do multipropriedade, que também é Uhum. razoável novo, né? Não é tão novo assim. Mas no multipropriedade tem lá uma parte daquela propriedade em que você divide vários outros donos e aí você tem que reservar o período que você quer ir, você tem direito a ir uma vez por ano, por exemplo. O que está agora e para o turismo ainda é bem incerto como as pessoas vão. Porque é muito mais fácil. Hoje, todo brasileiro, todo mundo tem um cartão de crédito. É muito mais fácil você fazer uma cobrança mensal de um valor baixo e dar benefícios a esse cara do que ter tudo de uma vez. Então, tem um site que está na história da Netflix, então, é o inspirato.com. O que eles fizeram? Cara, mensalidade, US$ 2.500 por mês. É de alto luxo, alto padrão. Mas deve ter outros também. É, enfim, várias modalidades, né? O cara, ele vai acumulando bônus, ele vai acumulando, são dias que eles colocam. Então o cara chega lá, por exemplo, 4 pagantes, tem direito a uma viagem de 5 dias para qualquer dos lugares que tem na plataforma. São mais, até tô abrindo o site, cara, são mais, olha, eles falam de opções de luxo no mundo inteiro. Então, desde uma casa o dinheiro a um hotel na África, num safari, tudo que você vai acumulando bônus, vai carregando e tendo dias para usar. A partir do momento que você vai gastando essas diárias, aí você continua pagando por mês, porque é uma assinatura, e aí você volta a acumular as suas diárias. Então, meio que você... Então, até aqui, ó, acho que tem dois pontos legais que eu queria levantar aqui. Então, o Rafael perguntando ali, tipo um Candeias? Não, porque o Candeias é esse multipropriedade que o Zinho falou. Então, é É, onde você compra um pedacinho daquele hotel e em troca do pedacinho você tem as suas diárias. Aí você não está comprando um pedacinho de nada, né? Você não. só está fazendo tipo uma poupança de turismo. Mas o que me É, deixou mais como se fosse um impressionada, que não é sorteado. Você vai um pagando e você tem consórcio, acesso. né? É um consórcio. O que eu falei? Não, é que Falei travou consórcio. aqui para mim, eu não escutei o que você falou. Sabe o É, que eu acho que é interessante aqui, que me chamou a atenção? Eu achava que isso era uma coisa não um luxo. Eu achava que era tipo para quem precisa, tipo, poupar para isso, entendeu? Que mas seja é aí lá uma família que tenha um gasto, mas não que luxo fosse fazer isso. É então, mais interessante a tendência você pensar sobre esse aspecto.
Por que que acontece? Porque daí o operador ali, ele consegue trabalhar, né? Ah, tem um cara que está só pagando aqui e tem outro que já está consumindo. Então, acho que ele consegue até tarifas diferenciadas nesses hotéis que fazem parte Claro. de uma série de coisas. E a pessoa do outro lado, ela não precisa planejar tanto. Aí que tá. Então, Sim. hoje a viagem. Ah, eu quero ir para tal lugar. Bom, pera lá. Quanto é que vai custar? Começa a levantar os custos para saber se você tem dinheiro. Aí vai ver uma passagem, aí você vai ver uma hospedagem. Nisso aqui não, vai acumulando. Amanhã eu quero ir, vamos? Bora. Quais são as opções que eu tenho? O cara abre lá, né, dentro dessa assinatura e vê e vai no dia seguinte. Não tem Bacana. coisa que Que pode estar legal. em alta realmente. E em outros lugares, daí vai ter que tentar interpretar como fazer isso. Essa coisa da... Daí tem que ir acompanhando, né? Até Então, perguntaram aqui, Zinho, uma coisa que eu achei interessante, ó, se existe algum plano agora relacionado ao buraco, se existe algum plano de integrar Buraco do Padre, Furnas Gêmeas e Sumidouro, pensando que são muito próximos, se existe alguma iniciativa em relação a fazer uma coisa, não uma coisa só, mas talvez alguma um transporte, não é, sei. é, nada, nada concreto. O Sumidouro não faz parte do Parque de Campos Gerais. As Furnas Gêmeas. A gente tem uma parceria grande com o Refúgio das Curucacas, camping ali que está na região das Furnas, e é quem opera o turismo lá hoje. Então, a gente já fez várias travessias. O Guilherme Forbeck, que é quem cuida lá das Furnas Gêmeas, é o guardião das Furnas Gêmeas, a gente brinca. Ele já organizou várias travessias, saindo das Furnas até o Buraco do Padre. É um acesso bem bacana, assim, é muito bonito. Eu acho que é uma tendência, de alguma forma, esses atrativos se conectarem por agências, né? Então, alguma turismo organizar um pacote no mesmo dia, faz o Buraco do Padre, leva os caras para as Furnas e tal. Mas fora isso, a gente não tem nada assim de concreto. Seria Entendi. um parque, né? Se você juntasse, na verdade, tudo que tem aqui com uma única administração, com estradas acessíveis e uma consciência bacana. Porque alguns locais que também são visitados aqui na região acabam que não tem essa estrutura, né? Então, Sim. E acho que a última pergunta que eu vou te fazer para a gente encerrar e que é a pergunta que eu faço para todo mundo. Como você acha que o turismo de aventura ele pode transformar a sociedade, as marcas, né, do turismo de aventura? Então, o Buraco do Padre, como uma marca responsável que está na região dos Campos Gerais, como ela pode melhorar essa sociedade, como ela pode melhorar essa comunidade que está próxima dela, a região onde ela atua, enfim. O que vocês já eu acho, fazem, né? O que vocês, sei lá, têm planos de fazer? eu acho que em dois pontos de vista, né? Sobre dois ângulos. O primeiro é a questão local. Então, o Buraco do Padre, ele começou do zero. Ele teve um colaborador, que era um segurança, foi para dois, foi para três, foi para quatro. Hoje tem 30 pessoas, mais de 30, né? Às vezes tem diaristas e tudo mais, que todos registrados, assim, então 30 vidas impactadas diretamente já pelo Buraco do Padre. O entorno do Buraco do Padre, falaram agora as Furnas Gêmeas, o Sumidouro, aí tem o Porto Brazos, tem muita coisa no entorno do Buraco do Padre que se desenvolveu a partir desse fluxo de visitação que acontece ali. Aí você vai abrindo, né? Então, posto de gasolina está no caminho do Buraco do Padre, passa um ônibus lá que saiu de Maringá e enche o tanque lá. Então, assim, a receita que vale o turismo, isso aí. Então, impacta demais, né, na vida das pessoas. E ainda mais legal, porque a gente sempre privilegia o entorno. Então, a gente compra o queijo branco que é produzido ali em Itaí mesmo. Fez a experiência noturna, que ela acontece a cada 15 dias, café. E quem faz o café é a Aniele, que é uma Eu moça acho que que ela até estava aqui na live, pelo que eu vi. ela abriu um restaurante no quintal da casa dela, no Passo do Pupo, tá ali no entorno do Buraco do Padre. Quando a gente descobriu isso, a gente, opa, vamos ver se é bom.
Aí é muito bom. Vamos trazer para dentro do buraco. Então ela vai lá, ela serve esse café, ela compra produtos todos produzidos no entorno. A gente sempre abre as portas lá para o artesanato local, por exemplo, na loja do Buraco do Padre, a gente vende o artesanato local, é produzido, tá grossa. Que A mais? captação também, né, Zinho, de quem mora ali na região. Vocês privilegiam quem mora ali também, de funcionários? A gente começou só com Itaiacoca, né? Todo mundo de lá. Aí hoje a coisa mudou até porque a gente também olhou para a universidade, né, estadual em Ponta Grossa, curso de turismo, que formava turmas e o pessoal não atuava na cidade. O sonho de todo mundo é se formar e sair para Fernando de Noronha e para Foz do Iguaçu. E aí a gente olhou para essa turma também para trazer esse pessoal. E então assim, o impacto é enorme na comunidade, no entorno, na cidade. E aí eu acho que o imaginário das pessoas que vão visitar lá, aquela sementinha de boas práticas, aquela sementinha de olhar para a natureza, né, respeitar a natureza, aí o impacto a gente perde. Então, eu acho que todos esses locais que trabalham com natureza, turismo de aventura, ecoturismo, que tem essa missão mesmo, né, de levar, mostrar e propagar esses conceitos básicos. Se a gente não cuidar do mundo hoje, né, não vai ter mundo para Com certeza. E isso que você falou de transformar as pessoas, né? Foi o que a gente teve, foi onde a gente partiu, né? Para fazer a nova marca. Acho que é legal até a gente encerrar com isso. Porque antes a gente tinha uma marca que propunha uma interação com a natureza, né? E hoje a gente entende que a natureza ela é uma ferramenta para a pessoa se transformar, né? A pessoa ao interagir com aquela grandiosidade, com todos aqueles elementos naturais ali, ela sai diferente. É impossível não sair diferente. Então, todas as pessoas que eu conheço que já foram lá, elas entram na boca da furna com aquele vento, elas se sentem arrepiadas. Assim, é uma coisa que, ao mesmo tempo que a gente se sente pequeno, né? A gente se sente parte de uma coisa tão legal. Então, acho que se você quiser comentar um pouquinho sobre essa mudança do posicionamento aí, acho que é legal. A mudança foi muito legal porque a gente sentiu a necessidade, né, de mostrar para a nova fase do buraco, né? Então a gente quis trazer uma marca um pouco mais comunicasse mais, fosse mais acessível, né, mais convidativa, mais amistosa. A outra marca é o que você falou, pureza bruta, né? É a marca que ficou muito bem por muito tempo, mas como a gente foi evoluindo, a gente achou que tinha que evoluir a marca também. E foi legal a inspiração da marca, fora esse conceito que a gente já tinha essa ideia, né, de trazer uma experiência, algo assim mais a inspiração da marca veio das nossas conversas, né, Filica, nas Sim. entrevistas, mas principalmente de abordagens que os nossos monitores faziam nas trilhas. Então, por exemplo, estação a feira, tem um determinado lá que o monitor nosso, ele falava assim, coloquem a mão na rocha aqui, sintam a temperatura dessa pedra, ela é quente, sintam a umidade desse local. E eu vi ele fazendo isso, puta, que coisa, coloque a rocha. Tem algo mais primitivo que isso, mas as pessoas não fazem mais. Elas colocam a mão no celular, no computador. Então, assim, coloque a mão na rocha, sinta isso aqui. Pô, isso aí ficou marcado, né? Foi uma coisa que a gente falou para vocês. E a outra coisa também, e é muito falado lá nos guiamentos, nas experiências com os monitores, que eles falam assim, a gente quer que vocês saiam daqui melhores do que vocês entraram. Vocês E carregue essa consciência, né? vão perceber isso. Então, vocês traduziram meio que esse papo aí todo que teve por muito tempo, na transformação acontece aqui. E de que forma, Sim. né? Com aquela que simboliza justamente o humano, nós, os visitantes, em contato direto com a natureza, não quer uma coisa de vitrine, né? O cara vendo a natureza no aquário, a gente quer fazer parte, quer participar da natureza, então, aí o viral, que também traz essa coisa da transformação, combina muito com a água, que é aquele fluxo constante, combina com a furna do Buraco do Padre, que é um ambiente em transformação constante, né? Eu acho que a gente traduziu bem legal.
E esse elemento um pouco ancestral, assim, da ligação do humano com a natureza, né? Uma coisa bem, bem até dos povos mais nativos, assim, que a gente foi. Olá, É, o Rafa falando que nós vamos contratar vocêzinho para você defender os nossos projetos de marca. só os que eu conheço intimamente, né? Mas Ai, que claro, raiva! Eu ia pegar a minha caneca do buraco para ficar tomando água, no fim esqueci. eu tô sem Mas, nada. enfim, o que eu ia falar é que é bacana que, ao ter todo esse storytelling, né, dentro da marca, a gente acaba criando uma marca que a pessoa quer levar para casa, essa experiência, ela quer lembrar disso, e vocês estão fazendo uma linha de produtos bastante extensa em relação a isso, que as pessoas têm essa possibilidade de levar, lembrar como foi essa experiência, né? E a história do impacto, né? Então, assim, a gente colocou Ponta Grossa na assinatura do parque, né? Ninguém colocava. A gente não vê, até hoje, a gente não vê nos atrativos do nosso segmento aqui na cidade, eles não assinam Ponta Grossa. E a gente faz questão de colocar Ponta Grossa no Paraná. Então, isso também, a gente estava falando sobre o papel das marcas, né? Eu acho que isso também é coisa da autoestima. Ponta Grossense hoje, a gente percebeu e a gente tinha isso como objetivo, né? A gente falava assim, a gente quer que eles tenham orgulho do Buraco do Padre, como eles têm do Operário, que é o time da cidade, né, de futebol. E eu acho Que que aos legal. poucos a gente tá um pouco disso, e a gente está carregando a cidade. Quando a gente leva Ponta Grossa aí o tempo inteiro, fala, Ponta Grossa aparece nos lugares, tem sempre naquelas postagens assim, 10 destinos imperdíveis no Brasil. Tá lá, Buraco do Padre, Ponta Grossa. Então é uma Muito coisa que legal. impacta até nisso, né? O poder da marca, assim, além de toda essa questão do econômico, é autoestima também, né? Eu acho que faz parte de tudo isso que a gente está falando. Com certeza, não, faz muita diferença. Acho que a marca ela acaba também materializando todos esses esforços de todas essas pessoas. Porque se vocês tivessem toda a estrutura que vocês têm e isso não convergisse, né, numa identidade visual, numa identidade verbal, um pouco se perde, né? A pessoa pode dizer, tive uma experiência muito legal em tal lugar, mas isso acaba, parece que vira um pacotinho muito forte ali, né? E até agora falando de vocês, né? Eu lembro que quando foi feita a apresentação dessa marca, né? O Rafa falou assim, ó, mas não se assustem, né? Porque toda mudança gera um trauma e tal. E a marca não é só esse desenho, né? Não é só esse design. A marca se Sim. de contato que vocês têm com todo esse sistema, ecossistema aí que o Buraco do Padre faz parte. Então hoje a gente entende muito isso, né? Que a marca ela vai se transformando também no imaginário das pessoas com tudo que ela está vendo lá no Buraco do Padre, desde a chegada delas até a hora que ela está fora, ou nos contatos das mídias. Então a marca é muito mais do que o design. Ele foi muito acertado, foi na caixa, a gente está bem feliz, bem satisfeito, acho que traduz bastante. Mas ela é muito mais, né? Ela é tudo que está aí há 1 hora e pouco falando. É, não, e se a gente for pensar, que nem eu falei ali em relação à questão de geração de emoção, vocês têm um fator emoção ali na convivência com a natureza que é surreal, né? Então, assim, vocês têm isso como uma vantagem competitiva, digamos assim, em relação a outras marcas que estão sofrendo para gerar emoção aí, fazendo conteúdo, fazendo É, conteúdo. O cara pisa naquela furna e ele derrete, né? Então é muito legal. mas é É uma muito. grande responsabilidade. Ah, Com sim, não. Com responsabilidade. certeza, O pessoal que com é certeza. envolvido, apaixonado pela natureza, o olhar de, assim, de gavião, né, para saber. Estando fora da Que vocês bola. não estão fazendo E, nada errado, né? exatamente. Então tem essa vigilância que é muito boa, né? Eu sempre falo isso pro nosso pessoal lá, quando a gente contrata alguém e tal. Ó, você está aqui para trabalhar pelo Buraco do Padre, mas vocês são fiscais da natureza. Então, se em algum momento você vê a administração do Buraco do Padre pisando na bola em alguma coisa, porque a gente vai errar. Pode errar. Vocês venham e falem. Não compactuem, né? Então, isso é muito legal também. O público que vai lá, ele cuida da nossa marca, cuida da gente, cuida do. É uma troca, assim, realmente bem. Por isso que você falou, nessa vantagem competitiva. A gente já larga com apreço. As pessoas já sentem um Ah, apreço. sim. Quanta gente aqui falando, nossa, eu quero muito conhecer esse paraíso, meu sonho é conhecer. Isso é muito Quantos legal. comentários, para mim, não aparece. Sacanagem. Não parece? Ah,
Não sei o que que eu fiz. Então, mas o Rafael tá respondendo alguns aqui, acho que para ele tá aparecendo. Mas tá rolando bastante coisa legal aqui. Mas, Inho, acho que é isso. Eu queria agradecer muito a tua participação. Você sabe que pra gente o buraco ele tem um lugar especial no nosso coração. Até é bacana aqui eu falar, a gente trabalha com naming também, né? E buraco, acho que é legal, é um bom exemplo para falar que naming não é tudo, gente. Então vamos pensar nesse nome, né? Buraco do Padre, a gente sabe que ele está em diversos stand-ups pelo Brasil aí, como um nome engraçado e como a marca ela acaba sendo o que ela significa, né? O que ela vai, o que usa, como é que eu posso dizer assim, os elementos que ela carrega. Então, o buraco do padre passa a ser um novo significado. Não é o buraco e não é o padre, né? E não é o buraco do padre. Então, é muito legal como marca é tradução, né? Como branding é elemento, é vivência, é experiência, é ponto de contato, é forma, é cor, é palavra. Então, nossa, eu não vou ficar falando aqui, senão eu vou a noite inteira. Quando a gente começou, né, com o negócio, o projeto lá, eu pensei nisso. Pô, não dá para mudar esse nome. Mas, sinceramente, eu acho que naming é quase tudo. Apesar de bizarro, de duplo sentido, é um nome que você não esquece. Assim, ele é muito forte. Ele gera curiosidade. Então, acho que nesse ponto o nome ajudou também. Sabe? É claro que Sim. ele pode atrapalhar uma camiseta, buraco do padre. Mas aí entra tudo isso que a gente conversou agora, né? Que o naming e o branding, ele tem mais coisa por trás. Mas o nome, ele não é ruim, não. Eu acho que ele é bom. Hoje em dia Não, eu mas é que eu quero dizer que às vezes, né, o cliente ele fica assim, tipo, não, sim, mas é mas tudo, não. Mas o que que vai é, significar? Vai significar o que a gente quiser que signifique, né? O que a gente orientar isso para isso ser. Então, enfim, é, acabei emendando aqui, estava agradecendo já a você. Obrigada pelo teu tempo, pelo teu conhecimento. O Buraco ele tem um lugar muito especial no nosso coração, porque a gente já participou de dois grandes momentos da vida dele, né? Da primeira marca, agora a mudança, fora todos os projetos que a gente fez junto ao longo desses 7 anos. E queria agradecer, para a gente é muito bom ter pessoas aqui que estão trabalhando em diversos setores, né, trazendo tendência, comportamento de forma leve e interessante aqui para todo mundo, tá bom? bom, eu que agradeço. É legal porque a gente não tem muita oportunidade para conversar sobre esse assunto, né? Não participo de grupo de estudo, de turismo, não frequento academia, assim, né, universidades, Sim. então para mim é muito bom poder falar um pouco disso, mesmo que a gente fale umas bobagens aí no meio do caminho, é um exercício de Imagina. aprendizado, então eu agradeço também. Ó, até o Álvaro Schaeffer falou aqui, ó, quando os padres iam até a cachoeira, buscavam uma espiritualidade ímpar que só encontravam lá. E aí ficou o buraco do padre. Então, para quem não sabe, né, a história do nome, a origem do nome, a gente acabou não falando antes, então aqui já está esclarecido agora. Isso aí. Tá bom? Valeu, pessoal, para vocês, pela audiência, foi muito bacana. Vamos deixar a live gravada, se quiserem indicar para os amigos e tudo mais. Semana que vem tem mais no o seu Porto no Futuro. Tá bom? Tchauzinho, obrigada. Tchau. Beijo. Beijo, até mais.